Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária com uma dica muito importante, porque um dos principais sonhos dos brasileiros, além da casa própria, é ter um carro de passeio. A primeira parcela aí do 13º salário pode ser uma oportunidade para quem deseja financiar ou até mesmo antecipar as parcelas do financiamento. Outra sugestão é aproveitar a entrada desse recurso extra para comprar à vista algum produto que você esteja precisando. E para falar mais sobre este assunto e dar algumas dicas para a gente, nós vamos conversar agora com a economista Suzana Alencar. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada. Vamos nos divertir falando de dinheiro? Vamos lá, então. Então, a gente está falando aí desse carro, que é um dos sonhos, né, dos brasileiros, ter esse carro. A primeira parcela e a segunda parcela do 13º pode ser aplicada dessa forma? Sim, pode ser aplicada, desde que você tenha esse objetivo já premeditado anteriormente. Porque lembrando, o 13º, por mais que você esteja recebendo agora, você tem que poupar uma parte desse 13º para as contas futuras que acontecerão em janeiro. Ou seja, você tem o pagamento aí do cartão de crédito, você tem a matrícula dos filhos nas escolas, a compra de material escolar. E muitas vezes as pessoas, pela emoção de querer já comprar o carro, pega esse valor integral, aplica na entrada do carro e esquece das despesas futuras que vão acontecer em janeiro. E acabam se atrapalhando e se complicando um pouquinho no começo do ano. E qual é o primeiro passo para quem deseja comprar esse carro? O primeiro passo é você se perguntar, eu tenho condição de pagar esse carro agora? Eu tenho condição de fazer esse aporte desse valor? Ou seja, o meu recurso está disponível para isso? Eu vou estar me esforçando muito em estar comprando esse carro agora? Ou seja, eu vou ter que estar parcelando em muitas vezes? Então, tem que analisar, tem que pensar direitinho. E falando sobre esse parcelamento, a gente encontra no mercado hoje muitas maneiras de a gente fazer o financiamento, inclusive em 48 vezes, em 60 vezes. Isso é um bom negócio? Dividir em muitas vezes? Jamais, jamais, tá? O ideal é que você sempre analise qual o tempo de vida útil do seu veículo. Por exemplo, um carro, a média de vida útil é de 5 anos. A partir disso, ele começa a dar problema. Então, o ideal é que a pessoa ela compre esse veículo com pelo menos um prazo de parcelamento na metade do tempo de vida útil desse veículo, ou seja, 24 vezes, tá? Porque nesse período o carro ainda não está apresentando problema e você já quitou. E você pode, após a quitação, começar a fazer uma segunda poupança para ir pensar na troca do veículo. Mas parcelamento longo jamais, você está pagando 2 veículos em uma operação. Bom, a gente encontra também a questão da entrada desse veículo, que são muitas facilidades. A gente acaba dando pouco, muitas pessoas dão um pouquinho a mais do que tem, que reservaram aí 5 mil, 8 mil reais. Quanto deve ser essa entrada do carro? Como é que a gente deve estar fazendo essa conta? E colocando na balança também, né? Claro, com certeza. A entrada quanto mais melhor, sempre, tá? Mas pelo menos um mínimo de 20%. Não compre carro sem entrada, parcelando em até, a gente vê propostas aí de até 90 vezes, é uma loucura isso. Então, quanto mais você conseguir dar de entrada, pelo menos 50%, ótimo, 60% melhor ainda. Então, quanto mais sempre melhor, sem entrada nunca. Então, a dica é guardar mais para lá na frente você ter uma folga, né? E não claro, se aprofundar aí nas dívidas, né? Com certeza. Bom, a gente vai passar pelas festas de fim de ano, Natal, Ano Novo. Normalmente, no início do ano, a gente encontra muitas promoções. A dica é, os feirões que oferecem várias vantagens aí, é proveitoso mesmo? É um bom negócio a gente participar desses feirões de carros, de promoções? É um bom negócio? O consumidor ele tem que estar alerta para esses feirões, porque muitas vezes eles têm algumas espécies de pegadinhas, né? São aquelas facilidades que o consumidor acredita que está ganhando um tanque cheio, um IPVA pago, um jogo de tapete, alguma coisa assim, um brinde no carro. A cor do carro, isso vai alguma mudando. Coisa assim. E muitas vezes nisso daí o consumidor esquece de estar pedindo o seu desconto, esquece de estar fazendo um parcelamento mais curto e acaba se endividando, adquirindo uma dívida longa e sendo influenciado por esse presentinho que na verdade não é um presentinho. Então tem que barganhar na hora da compra sim do seu veículo, porém lembrando que tente fazer a compra em um período mais curto e não se deixe influenciar pelas facilidades, pelos presentinhos e pelas as seduções que a gente sabe que nessa época de vendas acontece bastante. Que diz lá, é grátis, mas nada de grátis, né? Você está pagando por esse serviço. Não existe nada de graça. Agora, algumas pessoas não têm o valor total de um carro para dar num novo carro. Elas podem estar vendo outra possibilidade aí, que é um carro usado. É uma boa saída? Olha, o carro usado é uma ótima saída, porque a partir do momento que você compra um veículo zero, no que você tirou da concessionária, você já perdeu 20% daquele veículo.
só dele ter saído da concessionária. Então, você já tem uma depreciação absurda. Carro é uma coisa que tem uma depreciação tremenda. Então, assim, se você puder selecionar, leva o seu mecânico para analisar um carro usado, é um excelente negócio sempre, porque você vai estar comprando aquele carro que você gostaria de comprar, que no momento você não pode comprá-lo zero e nem à vista, muitas vezes, e apenas com uma pouca utilização. Então, é um carro que ainda está em um bom estado de conservação e você vai ter acesso a isso e não vai estar pagando um valor absurdo de estar comprando zero. É porque a gente vê essa negociação com as empresas, é bem mais difícil de fazer a negociação com o dono do carro, nesse caso aí do carro usado, né? Claro, com certeza. Então, com isso aí, a pessoa consegue estar comprando aquele veículo, não está se endividando tanto e está tendo acesso àquela emoção de estar tendo o carro que ele desejava, enfim, tudo isso. Doutora, muito obrigada pela sua presença. A gente se vê semana que vem. Obrigada, estamos aqui. Obrigada mais uma vez. Bom, e para você de casa, hoje o Roraima News começa às 13 horas e 20 minutos, vai trazer o seguinte destaque, que os portadores de HIV e AIDS vão ter uma casa de apoio a partir do mês de dezembro. A reportagem completa você confere na edição de hoje, começa às 13 horas e 20 minutos. E você que está em casa, não sai daí, porque a gente volta já, o intervalo é rapidinho, até lá.